As histórias de usuários descrevem uma funcionalidade que gera valor para o usuário de forma simples e clara, devendo nos fornecer as respectivas respostas aos questionamentos abaixo. Quem é o ator? Isto é, quem utilizará a funcionalidade? Qual a ação que o ator executará? E qual o objetivo da ação? Vejamos o seguinte exemplo. Como um cliente de uma rede de pet shop, eu quero procurar a unidade mais próxima com base no CEP do meu endereço. Ator cliente da rede de pet shop. Ação: procurar unidade mais próxima com base no CEP do meu endereço. Objetivo: obter o endereço da unidade. Como, ou seja, quem utilizará a funcionalidade. Quero, ou seja, o que, a ação que será executada. Para, ou seja, por que o objetivo da ação. Para escrevermos histórias de usuário mais adequadas o possível, devemos fazê-la com uma característica invest, ou seja, independente. A independência entre as histórias de usuário nos facilita priorizar e estimar o esforço de desenvolvimento. Negociável. Deve ser possível de renegociação para responder melhor às mudanças. Valorosa. Deve gerar valor ao negócio do usuário. Estimável. Deve ser possível determinar o tempo e esforço necessário para entregá-la. Simples. Deve ser pequena para caber em um único sprint. Testável. O sucesso no teste é que vai garantir que a história de usuário foi desenvolvida corretamente. Quando uma história de usuário é muito grande, ela é considerada um épico, pois levaria mais de um sprint para ser desenvolvida. Devemos quebrar os épicos em histórias de usuário menores, de modo que possam ser desenvolvidas em um único sprint. Exemplo de épico. Como cliente da seguradora, desejo consultar e alterar as minhas apólices de seguros que tenho contratados. Poderíamos quebrá-lo nas seguintes histórias de usuário. 1. Como cliente da seguradora, desejo consultar os dados das minhas apólices de seguro contratadas. 2. Como cliente da seguradora, desejo alterar as coberturas contratadas para as minhas apólices de seguro. 3. Como cliente da seguradora, desejo solicitar a renovação do meu seguro. 4. Como cliente da seguradora, desejo emitir um boleto para pagar uma parcela em aberto. 5. Como cliente da seguradora, desejo solicitar a abertura de um sinistro. 6. Como cliente da seguradora, desejo consultar o andamento de um sinistro em aberto. Como podemos perceber, um único épico pode gerar mais de uma história de usuário, e assim serem desenvolvidas, testadas e negociadas individualmente. Todas as histórias de usuário necessitam de uma lista de critérios que precisam ser alcançados para que ela atenda aos requisitos do usuário e seja aceita pelo dono do produto, ou Product Owner. Os critérios de aceitação contêm informações adicionais que não foram inseridas nas histórias de usuário para não deixar o corpo principal do texto com excesso de informações e dificultar o entendimento. Os objetivos dos critérios de aceitação possuem os seguintes objetivos. 1. Definir limites para as histórias de usuário. 2. Auxiliar o dono do produto no detalhamento em alto nível acerca do que é necessário para entregar valor ao cliente. 3. Auxiliar a equipe na compreensão mais adequada do objetivo da história de usuário em questão. 4. Auxiliar os devs e os profissionais de QA no planejamento dos testes. E 5. Ser uma referência ao dev para todas as funcionalidades que serão adicionadas ao incremento referente à história de usuário. Os critérios de aceitação mais adequados devem ser claros e concisos, testáveis e estar alinhados com os objetivos do negócio, focados no resultado final desejado. Não se concentrarem em como se chega a uma solução,
e sim no que é a solução. Independente de implementação, definem o que fazer e ao invés de como fazer. Exemplos. História de usuário. Número 1. Como cliente, quero pesquisar produtos pelo nome para encontrar determinados itens facilmente. Critérios de aceitação. Primeiro, a funcionalidade de pesquisa deve retornar resultados que correspondam exatamente ao nome do produto inserido. Segundo, a funcionalidade de pesquisa também deve retornar resultados que correspondam parcialmente ao nome do produto inserido, com pelo menos 3 caracteres correspondentes. Terceiro, os resultados da pesquisa devem ser exibidos de forma clara e organizada, incluindo o nome do produto, a imagem e o preço. E por último, a página de resultados da pesquisa deve permitir a paginação para exibir no máximo 20 itens por página. História de usuário. Número 2. Como usuário registrado, quero editar as informações da minha conta para manter meu perfil atualizado. Critérios de aceitação. Primeiro, os usuários podem acessar a seção Editar perfil nas configurações de sua respectiva conta. Segundo, os usuários podem editar seu nome, sobrenome, endereço de e-mail e número de telefone. Terceiro, todas as alterações nas informações do usuário devem ser salvas com sucesso ao selecionar o botão Salvar. E por último, a aplicação exibe uma mensagem de confirmação após a atualização bem-sucedida das informações do usuário. História de usuário número 3. Como administrador, quero gerar relatórios sobre a atividade do usuário e monitorar o envolvimento do usuário. Critérios de aceitação. Primeiro, a aplicação fornece uma seção de relatórios dedicada no painel de administração. Segundo, os administradores podem gerar relatórios sobre diversas atividades do usuário, como logins, visualizações de produtos e compras. Terceiro, o usuário pode filtrar relatórios por intervalo de datas e tipo de usuário. E por último, o usuário pode baixar relatórios nos formatos Excel, CSV e PDF. Com esses exemplos, vimos como os critérios de aceitação traduzem histórias de usuário em condições específicas, mensuráveis e testáveis. Ao seguir essa estrutura, as organizações podem criar critérios de aceitação claros e concisos que garantam o desenvolvimento e a entrega bem-sucedidos de recursos que atendam às necessidades do usuário. Até a próxima aula!